Olá, turma, espero que todos vocês estejam bem. Nessa primeira semana referente ao PET 3, o conteúdo que nós vamos abordar é operações com números racionais. Para que nós possamos começar essa parte do conteúdo, eu preciso lembrar que no PET passado nós abordamos várias operações com os números inteiros, que são todos os números negativos, todos os números positivos e também o zero. Esses números juntos eles formam um conjunto dos números inteiros, mas os números inteiros são todos esses. E agora nós vamos fazer operações com os números racionais. Então, os números racionais eles podem ser escritos em duas formas. Primeiro, na forma de fração, na forma fracionária, quando você tem aqui 2/5, que simboliza a parte de um todo, que vocês também fizeram alguns exercícios, alguns exemplos trabalhando essa ideia. E também na parte decimal, na forma decimal, que é 0,4. Isso acontece quando nós dividimos o numerador pelo denominador. Então, se eu dividir 2 por 5, o resultado é 0,4, beleza? Então, nós trabalhando, seja na forma decimal, seja na forma fracionária, eles representam a mesma quantidade. E aí, de uma maneira mais prática, nós vamos ver aqui a adição e subtração de números racionais, multiplicação de números racionais, divisão de números racionais, potenciação de números racionais e a raiz quadrada desses números racionais. Nós vamos ver alguns exemplos de cada uma dessas operações para que vocês possam compreender o processo que é feito e depois conectar as ideias dos problemas, das resoluções a esses processos. Lembrando que o objetivo principal de fazer operações com números racionais é que você domine e depois utilize isso como ferramenta para a resolução de problema, que é o objetivo principal. Então, na adição e subtração de números racionais, nós temos primeiro na forma fracionária o seguinte: 2 quartos mais menos 1 quarto. E aí vocês vão começar a ver adições e subtrações nas quais as parcelas são frações e às vezes negativas, às vezes positivas. Repara que o conteúdo vai evoluindo do grau de dificuldade. Primeiro vocês começaram só com números naturais, sempre positivo. 2 mais 1, 3 mais 4 e por aí vai. Depois veio os números negativos. Então aí você já tinha que considerar, estou devendo 3, menos 3, mais 4, vai sobrar 1, trabalhando essa ideia ali, entre números negativos e positivos. E agora vem tudo isso junto, números naturais, números inteiros, números em forma de fração, que são os números racionais, seja ele negativo, seja ele positivo. Então, se alguma parte você ainda não tiver 100%, volta no conteúdo, acessa vídeos com essa matéria, até que todas as suas dúvidas sejam sanadas, beleza? Então aqui nosso primeiro passo é simplificar. Eu vou simplificar esse registro, porque aqui tem dois sinais, significa que um está multiplicando o outro. Então eu tenho mais e menos para eu simplificar quando os sinais, E aqui do lado nós vamos fazer um exemplo com os números decimais. Para simplificar, eu simplesmente multiplico, porque mais vezes menos é menos. Então, simplificando isso aqui, eu posso considerar que o sinal vai ser negativo. E aí eu tenho uma conta mais definida, 2 quartos menos 1 quarto. Aí é o mesmo processo que vocês já conhecem. Como os denominadores, nesse caso, são iguais, eu simplesmente conservo o denominador e subtraio os numeradores. 2 menos 1 é igual a 1, então eu tenho 1 quarto. Resolvida a nossa adição. Um outro exemplo é quando eu faço uma subtração e uma das parcelas é negativa. Primeiro passo, simplificar os registros. Então, quando eu simplifico os registros, eu tenho que olhar que aqui são dois sinais negativos. Sempre que tiver dois sinais iguais, turma, é positivo. Então, simplificando, 2 quartos menos 1 quarto é o mesmo que 2 quartos mais 1 quarto. E aí, mesma coisa, conservo o denominador, somos numeradores. 2 mais 1, 3. Então, eu tenho 3 quartos. Já na outra situação, eu tenho duas parcelas negativas e
denominadores diferentes. Lembrando, eu tenho que tirar lá, né, calcular o MMC, qual que seria o mínimo múltiplo comum entre essas duas parcelas, e aí sim realizar a operação. Exemplo, aonde está escrito aqui 1 sobre 2, meio, né? Nós vamos pegar 1 sobre 2 e reescrever ele de forma que o denominador seja 4. E aí vocês perguntam, como que faz isso? Pessoal, uma fração equivalente significa que elas representam a mesma quantidade. Se eu dividir 1 por 2, pensa no dinheiro, se eu dividir R$1 para 2, nós vamos ter 50 centavos. Se eu dividir R$2 para 4 pessoas, nós vamos ter 50 centavos do mesmo jeito. Então, uma fração equivalente nada mais é do que você multiplicar o denominador por um número. Aqui eu multipliquei por 2, porque eu queria que fosse 4. Aí eu vou multiplicar o numerador também. Então, ficou 2 vezes 2, 4, e 1 vezes 2, 4. Agora, nós temos denominadores comuns. Com os denominadores comuns, nós conservamos o denominador e aí somamos os numeradores. Menos 2 mais 1. O menos 2, né, o 2, o módulo de menos 2 é 2, então é maior. É como se eu tivesse duas parcelas negativas e uma positiva. Por isso que o resultado vai ser menos 1/4, porque aqui seria menos 1, e menos dividido por mais é menos. Então eu coloco ele na frente da fração toda. Já quando nós tratamos de números decimais, na forma decimal, é o mesmo processo. Simplifica o registro, mais e menos, ou seja, mais vezes menos é menos. Sinais diferentes, pessoal, negativo. Então, o que que acontece? Eu simplifiquei, ficou 0,5 menos 0,25. Eu vou subtrair, porque aqui é uma conta de subtração comum, dessas mais simples, porém com números decimais. E aí você pode pensar o que é mais familiar para vocês no dinheiro mesmo. 0,5 pode pensar que é 50 centavos. E 0,25 pense que é 25 centavos. Se você deu 50 centavos para pagar algo que custava 25, vai restar, né, 25. Então, o resultado dessa conta é 0,25 e o sinal, pessoal, da resposta é que vocês têm que ficar atento. Nesse caso é positivo porque aqui nós fizemos uma subtração e o número maior ele era positivo. Aqui nós vamos inverter as parcelas. Então, mesma coisa. Eu olho qual número tem o maior módulo, fazendo essa mesma operação de um outro jeito. Menos 0,25, o módulo é 0,25. 0,50, o módulo é 0,50. Então, olhando que o 0,50 é maior que o 0,25, o sinal da resposta é positivo. Assim também é uma forma de pensar. Então, descobri o sinal positivo, agora eu resolvo a conta, né? 0,50 menos 0,25, que é igual a 0,25. Já na multiplicação de números racionais, na forma fracionária, é bem tranquilo. Primeiro você determina o sinal do seu produto, ou seja, do seu resultado. Aqui é positivo e negativo. Mais vezes menos é menos. Multiplicou, turma, ou dividiu. Se os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Então, nós já sabemos que o resultado é negativo. Eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 5 e 5 vezes 4. 2 vezes 5 é 10, 5 vezes 4, 20. Aqui eu posso simplificar. O que seria simplificar uma fração? Dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Mas para que eu possa fazer isso, eles têm que ter algum divisor comum. Nesse caso, o 10 é divisor comum do 10 e do 20. 10 dividido por 10 é 1. 20 dividido por 10 é 2. Então, o resultado ficaria em menos 1 sobre 2, menos 1 meio. Beleza? Aqui embaixo, eu já tenho duas parcelas negativas, dois fatores negativos, melhor dizendo.
Então, quando eu vou multiplicar dois valores negativos, eles têm os sinais iguais. Então, menos vezes menos é mais. E aí, depois que eu descobri o sinal do nosso produto, do nosso resultado, porque o produto é o resultado da multiplicação, aí eu vou multiplicar numerador com numerador, 2 vezes 5, denominador com denominador, 5 vezes 4. 2 vezes 5 é 10, 5 vezes 4 é 20, e aí eu simplifico, né? Tanto o numerador quanto o denominador, e vou obter 1 sobre 2. Já na forma decimal, pessoal, mesmo jeito, menos vezes menos, mais. E aí eu posso multiplicar, né, os números dessa maneira mesmo. Eu vou multiplicar 2 vezes 4, que vai ser 8. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. E aqui eu passo a multiplicar o zero começando dessa casa decimal. 0 vezes 4 é 0. 0 vezes 0, 0. E 0 vezes 1, 0. Organizo certinho um em cima do outro, somo, né? 8 mais 0, 8. 0 mais 0, 0. 2 mais 0, 2. E aqui eu mantenho o 0. E depois eu olho quantas casas decimais tinha o primeiro número, duas casas decimais após a vírgula, e o de baixo tinha, eu somo, né, com o de baixo que tinha uma casa decimal. Duas casas decimais mais uma casa decimal são 3 casas. Então a vírgula você conta 1, 2, 3 casas e coloca a vírgula. Essa é uma maneira de realizar uma multiplicação na forma decimal. Uma outra maneira, turma, é você aqui tem o resultado, né, mais 0,208 milésimos. Aqui tem uma outra maneira que é você transformar esse valor que estava na forma decimal para a forma fracionária. Olha só, esse número, né, turma, quando eu estou lendo aqui menos 0,2, é menos 2 décimos. Então, aqui é 1 inteiro e 4 centésimos. A forma de ler esses números já nos ajuda a entender como seriam esses números na forma fracionária. 2 décimos, 2 sobre 10. 1,04, né, 1 inteiro e 4 centésimos, 104 sobre 100. Então, aqui, reescrevendo a forma de fração, já fica mais tranquilo. Eu multiplico os sinais, menos vezes menos, vou descobrir que o nosso resultado é positivo, e aí eu multiplico o numerador com o numerador, ou seja, a parte de cima com a parte de cima, e a parte de baixo com a parte de baixo. 2 vezes 104 é 208, 10 vezes 100 é 1000, e aqui dividindo 208 por 1000, a vírgula que estava aqui depois do 8, ela vai andar 1, 2, 3 casas decimais para a esquerda. Então, nós vamos ter 0,208, ou seja, 208 milésimos. Turma, já na divisão, né, números racionais, considerando a forma fracionária, nós temos o seguinte passo. O primeiro é uma possibilidade na qual o 10 é um múltiplo do 2 e os denominadores são comuns. Sempre que acontecer isso, tivermos números em cima que um é divisível por outro e o denominador seja igual, você pode fazer igual a multiplicação. Mesmo processo. Numerador dividido por numerador, denominador dividido por denominador. 10 dividido por 2, 5. 5 dividido por 5, 1. 5 sobre 1 é igual a 5. Nem sempre esse processo vai ser muito, né? Vai ser o melhor, porque nem sempre o número de cima vai ser um múltiplo do outro. E aí você não vai conseguir um resultado inteiro, você vai conseguir um resultado decimal aqui em cima, o que vai fazer com que depois você tenha que fazer uma outra divisão. Já quando, né, os denominadores forem diferentes, temos a seguinte regra. Você mantém a primeira, né, mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui era 2 quartos, agora vai ser 4 sobre 2, 4 meios. Então, 2 vezes 4 é 8 e 5 vezes 2 é 10. Então, nós temos 8 sobre 10 e, posteriormente, nós podemos simplificar. Dividir tanto o 8 e o 10 pelo mesmo número. Para isso, eles têm que ter divisores comuns. No caso, o 2. Então, 8 dividido por 2 é 4. 10 dividido por 2 é 5. Já na situação na qual uma parcela é negativa, pessoal, o mesmo processo, porém,
Antes de fazer esse processo, você precisa descobrir o sinal do seu resultado. O menos 2/5 é positivo, menos 2/4 é negativo. Então, mais dividido por menos é menos, sinais diferentes, resultado negativo. E aí eu mantenho o mesmo processo. Primeira fração vezes o inverso da segunda. Aqui era 2/4, agora é 4/2. Multiplico o numerador com o numerador, 2 vezes 4. Denominador com denominador, 5 vezes 2. Só que agora tudo negativo. Menos 2 vezes 4, 8. 5 vezes 2, 10. Então eu tenho que simplificar. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Sempre negativo. 4/5 é o resultado, ou dividindo 4 pelo 5, 0,80 ou 0,8, porque o último zero ali nem precisava de colocar. 0,8, pessoal, 8 décimos. E quando tem o outro, o zero à direita, você pode falar que é 80 centésimos. Muda a forma de ler, mas os números representam a mesma quantidade, até porque 8 décimos corresponde a 80 centésimos. Já nessa situação, na forma decimal, eu tenho que descobrir o valor o sinal do resultado, menos dividido por menos, mais, porém, antes eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar por 100, porque o nosso sistema de numeração é decimal. Eu poderia multiplicar por 10 apenas, mas o que ia acontecer? O 5, que é menos 0,05, ele não deixaria de ser um número decimal. Então, eu quero que eles deixem de ser números decimais para ser números inteiros. E quando eu multiplico por 100, aqui dá menos 80. Quando eu multiplico por 100 aqui, dá menos 5. E aí eu consigo dividir. Primeiro, igual eu falei, menos dividido por menos é mais, descobrir o sinal da nossa operação e faça a divisão. 80 dividido por 5, o 5, o múltiplo de 5 mais próximo do 8 é o próprio 5, então 1 vezes 5 é 5, 8 menos 5 é 3, o zero, que representa essa casa decimal das unidades, que representa as unidades, ele vai passar para cá, e temos 30 dividido por 5, que é 6. 6 vezes 5, 30. E aí finalizamos a nossa divisão, que vai dar um valor exato. Sabendo que o sinal é positivo e que o resultado da divisão é 16, eu posso afirmar que temos mais 16 quando eu dividir 8 décimos por 5 centésimos, ou seja, menos 8 décimos por menos 5 centésimos. Turma, já a potenciação com números racionais, na forma fracionária, nós precisamos lembrar o seguinte: 2/3 é um número racional e você está levando tanto 2 quanto 3 ao quadrado. Elevar ao quadrado, elevar a segunda potência, significa que você vai pegar a base, que é o número que está aqui, e multiplicar. Duas vezes, Esses fatores vão ser multiplicados duas vezes. Então, 2/3 vezes 2/3 é igual numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Saiu dessa situação, chegou nessa, pessoal, já é multiplicação de fração. E aí vocês já viram como que é feito. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então, nós temos 4 nonos. Já aqui, a nossa base ela é negativa. O nosso expoente é par, é 2. Olha o que vai acontecer. Uma multiplicação de fatores negativos. E eu multiplicando menos vezes menos, mais positivo. Depois eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 3 é 9. 4 nonos. Repara que elevado ao número par tem o mesmo resultado, 4 nonos e positivo. Já quando eu quero fazer uma maneira mais prática, ou quando vocês estiverem trabalhando lá na álgebra, vai ser importante saber que tem uma propriedade que fala que é o seguinte: 2/3 elevado ao quadrado é o mesmo que você elevar o numerador ao quadrado e elevar o denominador ao quadrado, ou seja, elevar a segunda potência. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 4 nonos,
do mesmo jeito. Se aqui fosse negativo, você precisaria lembrar que expoente par, base negativa, o sinal é positivo. Eu estou comentando isso porque olha esse exemplo aqui agora. Base negativa, expoente ímpar. Vai acontecer o seguinte, é o mesmo que multiplicar menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Então, sempre que o expoente for ímpar e a base for negativa, o nosso resultado ele é negativo. Então, eu tenho aqui que considerar essa informação e multiplicar numerador com numerador. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E denominador com denominador. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então, resultado menos 8 sobre 27 avos. Já quando a base é positiva e o expoente é ímpar, pessoal, o resultado vai ser positivo. Porque aqui, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Aqui embaixo, não. Mais vezes mais é mais, vezes mais é mais, novamente, é positivo. Então, 2 elevado ao cubo, 2 elevado à terceira potência é 2 vezes 2 vezes 2. 3 elevado ao cubo, ou seja, 3 elevado à terceira potência. 3 vezes 3 vezes 3. 2, né, elevado ao cubo é 8. 3 elevado ao cubo é 27. E aí nós temos 8 sobre 27. Repara que agora um é negativo, o outro é positivo. Quando está na forma decimal, o primeiro passo é voltar esse número para a forma fracionária. É o jeito mais fácil, é o jeito mais prático. Você tem aqui 0,4, que na verdade é 4 décimos, né, a forma correta de ler. Você pode transformar em fração. 4 sobre 10, e aí sim você realiza, né, a conta. Dessa maneira aqui mais prática, digamos assim, mais curta, que 4, né, sobre 10 elevado à terceira potência é o mesmo que 4 elevado a 3 sobre 10 elevado a 3. 4 elevado a 3 é o mesmo que 4 vezes 4, que seria 16 vezes 4, 64. E aqui embaixo, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Repara que o 3 é o expoente e aqui nós temos 3 zeros. Na potência de 10 isso acontece. O valor do expoente será correspondente à quantidade de zeros. E aqui também, turma, nós podemos dividir. Se você divide 64 por 1000, que é o mesmo que andar com a vírgula para a esquerda, você tem a forma decimal, 0,064 ou 64 milésimos. Um exemplo negativo, só para vocês reforçarem, olha só. Expoente ímpar, base negativa, então o resultado é negativo. Então aqui o resultado já vai ficar negativo, porque se eu fosse multiplicar menos vezes menos era mais, vezes menos era menos. Então, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Eu faço o mesmo processo de cima. 4 elevado ao cubo, ou seja, 4 elevado a 3, 10 elevado a 3, só que repara o sinal de negativo, menos 64 sobre 1000, menos 64 milésimos. Turma, na potência, na raiz quadrada de números racionais, na forma fracionária, nós temos raiz de 25 sobre 36 avos. Então, 25 é um quadrado perfeito, porque 5 vezes 5 é 25. 36 também é um quadrado perfeito, porque 6 vezes 6 é 36. Para resolver essa raiz quadrada do numerador sobre raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 36 é 6. Já na forma decimal, eu tenho lá a raiz quadrada de 0,04, raiz quadrada de 4 centésimos. Então, eu vou e reescrevo isso em forma de fração. 4 sobre 100, 4 centésimos. E depois, eu faço o mesmo processo. Raiz quadrada do numerador sobre a raiz quadrada do denominador. 4, né? A raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. E a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Beleza? Um abraço, até a próxima e qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem para mim, já que esse vídeo foi apenas para dar uma orientada e relembrada de alguns pontos que alguns já viram e outros não.